Olá! Hoje, vamos mergulhar um pouco na vida e no legado de uma figura bem impactante do século XIX, Charles Haddon Spurgeon. Muita gente conhece ele como o príncipe dos pregadores. Exatamente. Uma figura fascinante. A nossa base aqui é uma biografia detalhada dele e a ideia é tentar entender, sabe? Quem ele foi, por que ele foi tão influente e o que do legado dele ainda ressoa hoje. Certo. Destilar o essencial mesmo. Isso. Vamos começar lá do início. Spurgeon nasceu em 1834, em Essex, na Inglaterra. A família era bem religiosa, né? Mas o momento chave mesmo foi aos 15 anos. Ah, a história da conversão. É marcante. Sim, uma nevasca, ele se abrigou numa igrejinha metodista primitiva, ouviu um sermão simples sobre olhar para Cristo e pronto. Aquilo mudou tudo para ele, direcionou para o ministério. Foi uma ascensão, assim, meteórica, né? Com 20 anos, ele já estava pastoreando a Capela Nova Park Street, em Londres. Uma igreja histórica, mas que, bom, andava meio em baixa. E ele revitalizou completamente. Totalmente. Em pouco tempo, as pregações dele começaram a atrair, assim, multidões enormes. Gente de todo tipo, sabe? Tiveram que mudar para lugares maiores até construir o tabernáculo metropolitano. Daí o apelido Príncipe dos Pregadores. Justamente. Veio dessa capacidade incrível de cativar, de comunicar com profundidade, mas de um jeito que todo mundo entendia. Mas o que era exatamente? Só eloquência? Ou tinha mais coisa nesse estilo dele? Ah, era uma mistura. Tinha eloquência, claro, uma clareza impressionante, mas também muito humor inteligente, ilustrações do dia a dia, sabe? E uma convicção teológica muito forte. Então alcançava tanto o trabalhador quanto o acadêmico? Exato. Ele transitava bem. E a escala disso é, tipo, absurda. Pensa uns 3.600 sermões pregados. Muitos eram transcritos e publicados toda semana. Chegavam no mundo todo, mesmo naquela época. Uau! Isso mostra que a influência ia bem além do púlpito, então. Com certeza. Spurgeon era um escritor, assim, incansável. Tinha sermões publicados, mas também comentários bíblicos, livros devocionais. Ele fundou aquela revista A Espada e a Colher de Pedreiro. The Sword and the Trowel. Essa mesma, que misturava teologia, notícias, comentário social. E ele não parou aí. Foi um empreendedor social, podemos dizer. Fundou a faculdade pastoral que está aí até hoje. Por que ele sentiu essa necessidade da faculdade? Ele achava que faltava um treino mais prático, sabe? E teologicamente sólido para os ministros. Além disso, criou orfanatos, escolas, tinha um compromisso forte com a doutrina calvinista, sim. Mas ele batia na tecla que a fé tinha que virar ação. Ação concreta. E essa ação incluía se meter em assuntos sociais polêmicos da época? Ah, incluía. As fontes são claras sobre a postura dele contra a escravidão. Bem vocal, bem firme. Imagino que isso não foi popular em todo lugar. Nem um pouco. Nos Estados Unidos, por exemplo, ele perdeu muito apoio por causa disso. Para ele, escravidão, racismo, era incompatível com o cristianismo, com a ideia de dignidade humana igual para todos. Ligava fé e justiça diretamente. Entendi. E claro, ele também teve as brigas teológicas dele, né? A mais famosa foi a controvérsia do declínio, a Downgrade Controversy. Contra o liberalismo teológico? Isso. Ele combateu o que via como um afastamento das doutrinas bíblicas essenciais dentro da própria denominação batista. Para ele, estavam rebaixando a fé. Uma vida intensa, muitas frentes de batalha, mas imagino que teve desafios pessoais também. Sim, sim. Principalmente nos últimos anos. Ele sofria muito com problemas de saúde, gota e também períodos de depressão bem pesada. Ele mesmo falava sobre isso, chamava de os ataques do baixo. E ele não escondia isso. Não. E o interessante é como ele via isso, não como falta de fé, mas como talvez uma forma de Deus aprofundar a dependência nele, a compreensão espiritual. Acho que isso mostra a resiliência dele até o fim, em 1892. E o alcance das palavras dele? Tem aquela história famosa, né? Do Dave Livingstone, o explorador. Ah, essa é ótima. Mostra bem o alcance. Depois que o Livingstone morreu lá na África, acharam com ele pouquíssimas coisas. E uma delas era uma cópia bem gasta de um sermão do Spurgeon. Qual era o sermão? Acidentes não castigos. E tinha uma nota do próprio Livingstone
dizendo como aquilo tinha ajudado ele em momentos difíceis. Imagina, as ideias do Spurgeon chegando e consolando alguém no meio da África. Incrível! Então, olhando para Spurgeon hoje, o que fica? O que realmente se destaca? Olha, acho que é ver que ele foi muito mais que só um pregador carismático. Ele foi um pensador, um fundador de instituições que duram, sabe? E um reformador social movido pela fé dele. A ideia da fé que age. Exato. A ideia central que atravessa tudo é que fé de verdade não fica parada. Tem que se mostrar em misericórdia, em busca por justiça social. Essa ligação forte entre crer e fazer talvez seja o legado mais forte dele. Então, resumindo, um pregador fora de série, escritor prolífico, construtor de instituições, uma voz moral importante contra injustiças e um defensor dessa fé prática do dia a dia. E essa combinação toda fez a influência dele ir além de denominação, além do tempo. Os escritos dele continuam aí, sendo lidos, debatidos, inspirando não só a vida espiritual pessoal, mas também o engajamento social. Pois é. Fica então, talvez, uma pergunta para a gente pensar. Como será que essa ênfase forte do Spurgeon na aplicação prática da fé, essa busca por justiça e misericórdia como parte do Evangelho, pode conversar com os desafios, as responsabilidades sociais e espirituais que a gente encara hoje?